Boa tarde, pessoal do quinto ano. Vamos começar mais uma aula de ciências. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Nós vamos começar com a correção da atividade da aula anterior. Peguem o livrinho de vocês, acompanhem e corrijam, tá certo? Primeira questão na página 152 diz assim: pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Aí nós temos bactérias e fungos, você pintar de verde, animais de vermelho e vegetais de azul. Então, ó, vou colocar aqui para vocês observarem a figura. Esse primeiro aqui, vocês vão pintar de verde, que é bactéria. Esse aqui é um animal, você pinta de vermelho. Esse aqui é um vegetal, você pinta de azul. O milho também é um vegetal, pinta de azul. O boi é um animal, você vai pintar de vermelho. E esse aqui, que é o cogumelozinho, é um fungo, você vai pintar de verde, tá certo? Então, agora, segundo, o que são seres produtores? Exemplifique. São organismos que produzem seu próprio alimento, exemplos vegetais. Terceiro, o que são seres consumidores? Exemplifique. São elementos vivos que não produzem o seu próprio alimento, exemplo, o homem e os animais. E quarto, o que são seres decompositores? Exemplifique. São elementos vivos que se alimentam de restos de organismos mortos. Exemplo, bactérias e fungos. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos para a página 135. Primeira questão diz assim: responda, o que é uma cadeia alimentar? É uma sequência de elementos vivos de um ecossistema interligados por relações de alimentação. Ou também você pode colocar que ela representa as relações alimentares entre os seres vivos de um ecossistema. B. Quais são os elementos que fazem parte de uma cadeia alimentar? São os produtores, os consumidores e os decompositores. 2. Marque as afirmativas corretas. Uma cadeia alimentar é formada de produtor, consumidor e decompositor? Sim, marca um X. Na cadeia alimentar, os seres humanos são seres consumidores? Sim, marca X. Numa teia alimentar, não há relação entre diferentes cadeias alimentares? Falso, a relação sim. Os animais são seres vivos que produzem seu próprio alimento? Não, isso são os vegetais, então não marca. Quando o animal se alimenta apenas de vegetais, ele é chamado de herbívoro? Sim, marca X. Na fotossíntese, as plantas produzem seu alimento? Sim, então marca o X. Terceiro, observe a cadeia alimentar abaixo e identifique quem são os consumidores. Nós temos o milho, a galinha e a mulher. Quem são os consumidores? A galinha e a mulher. 4. Há cadeias alimentares sem produtores? Por quê? Não, porque os produtores são responsáveis por fornecer o alimento para os elementos da cadeia, por isso são chamados de base da cadeia. Sem eles, não tem cadeia alimentar. 5. Qual é o papel dos seres decompositores na cadeia alimentar? Eles se alimentam da matéria orgânica, liberando nutrientes para o ambiente e reciclando a matéria morta. 6. Ordene os grupos de seres vivos, formando com cada um deles uma cadeia alimentar. Letra A vai ficar assim, ó: capim, capivara, lobo-guará e onça. Letra B vai ficar capim, zebra e tigre. Na letra C vai ficar milho, rato, cobra, gavião. Bom, pessoal, a gente encerra aqui a nossa correção e agora nós vamos iniciar uma nova parte do conteúdo e aí a gente vai trabalhar de duas partes, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho hoje e um pouquinho na próxima aula. Nós vamos falar sobre biodiversidade. O nosso país, o Brasil, ele é considerado um dos países que apresenta maior biodiversidade, certo? Na verdade, o nosso planeta, ele tem uma enorme biodiversidade. Quando a gente fala em termos de planeta, nós vamos ter uma enorme biodiversidade, tanto de vegetais, que constitui a flora, quanto de animais, que constituem a fauna. Então, o nosso planeta, ele é riquíssimo em biodiversidade, tendo seres diferentes que se adaptam e que vivem em diferentes lugares. O nosso planeta também tem uma grande biodiversidade. Então, no nosso país, nós temos uma grande biodiversidade. E o que seja essa biodiversidade? Nós chamamos de biodiversidade a variedade de espécies de animais, animais, plantas, fungos, micro-organismos, enfim, de todos os seres vivos que existem. Então, quando eu falo que o Brasil tem uma grande biodiversidade, significa que o Brasil tem uma grande quantidade de seres vivos, diferentes uns dos outros, com diferentes adaptações, diferentes formas, e isso inclui desde os seres microscópicos, que são os micro-organismos que a gente não consegue ver a olho nu, aos seres maiores, certo? E também incluindo vegetais e animais, tá certo?
Aí aqui nós temos uma informação importante. Em pesquisa recente, foi revelado que em nenhum outro lugar do planeta a biodiversidade é tão grande quanto na Amazônia, no Pantanal e na Caatinga. Hoje nós vamos falar sobre esses ecossistemas. Ecossistema da Amazônia, do Pantanal e da Caatinga. Esses ecossistemas, eles constituem biomas. E o que é o bioma? É um conjunto de diferentes ecossistemas. Então, quando eu tenho diferentes ecossistemas juntos, eu tenho um bioma. E nós vamos falar hoje, como eu disse, de floresta. Esse capítulo fala de floresta amazônica, fala de Pantanal e de Caatinga. Hoje nós vamos falar só da floresta amazônica. Na próxima aula a gente fala de Pantanal e da Caatinga, tá certo? Então vamos lá, falar de floresta amazônica. Quem quer acompanhar no livro, a página é 158, tá certo? Então a floresta amazônica, ela ocupa ela ocupa boa parte do estado da Amazonas, certo? É a maior floresta equatorial do mundo, então ela vai ocupar ela ocupa boa parte do estado da Amazônia, por isso que o nome é Floresta Amazônica, porque está no estado da Amazonas, certo? Ela é uma floresta, é a maior floresta equatorial do mundo. Por que ela recebe esse nome de floresta equatorial? Porque ela fica próxima à linha do Equador, certo? E ela forma a maior floresta equatorial do mundo, não é só do Brasil não, viu pessoal? É do mundo, então por isso que ela é tão importante. Ela tem um clima equatorial úmido. Esse clima equatorial úmido, ele é um clima que tem presença de chuvas frequentes, certo? E o fato dessas chuvas serem frequentes é que permite uma grande quantidade de fauna e flora. Então, na floresta amazônica, ela tem tudo para ser rica em biodiversidade, assim como de fato ela é. Então, esse clima equatorial com chuvas frequentes vai fazer com que ela tenha uma fauna e uma flora muito rica. A vegetação vai ser formada por árvores com copa muito alta. Isso faz com que ela seja um pouco escura, mas para alguns indivíduos isso é importantíssimo para se desenvolver. O solo lá não é um solo muito fértil, mas devido às árvores serem muito grandes, cair grande quantidade de galhos de folhas secas, isso faz com que o solo torne-se fértil a partir do momento que esses galhos e folhas se decompõem, tornando o solo fértil e permitindo assim o desenvolvimento de uma grande quantidade de indivíduos, tanto animais como vegetais, constituindo assim, como eu já disse, uma fauna e uma flora muito rica. A fauna, como eu já disse, a vegetação vai ser composta de árvores com copa muito alta. Já a fauna, ela vai ser composta principalmente de animais que ocupam a copa das árvores, como as araras, papagaios, pica-paus e tucanos, e mamíferos como os marsupiais, roedores, macacos e morcegos, tá certo? Então, pessoal, a gente encerra aqui. Na próxima aula, como eu disse, a gente vai falar de Pantanal e de Caatinga, tá certo? Vou colocar para vocês as páginas do conteúdo e a atividade, tá bom? Ó, o conteúdo, ele vai estar em 2 páginas. Aí vai ser a página 157 e 158. E aí vocês lembrem que aqui na 158 vocês só vão ler até onde fala floresta amazônica, tá bom? E a atividade, eu vou passar na página, a página 161, eu quero que vocês façam as questões 1, 2 e 3. Então, do livro são só essas aí, 1, 2 e 3. Mas eu vou passar mais 2 ou 3 questões extras, que eu vou tirar a foto da questão, vou mandar para vocês, ou vou digitar, vou mandar para vocês. E essa atividade extra eu quero que vocês copiem no caderno e resolvam. Aí vocês vão mandar a foto da atividade resolvida no livro e da atividade resolvida no caderno. Qualquer dúvida, eu estou disponível de 1 até as 5, só chamar no PV, tá bom, pessoal? Tchau e um abraço.